O São Paulo Futebol Clube, numa das maiores reviravoltas de todos os tempos na história do futebol, ele vê agora a possibilidade de mais uma renovação contratual depois de ele ter contratado o jogador. Tem novo jogador que chega no São Paulo, tem contrato assinado de um outro jogador e nós temos aí a possibilidade do Rafael Tolói pegar o caminho das águas, pegar ali o caminho para Santos. Tá sabendo a história do Tolói? Então vem que eu vou te contar tudo sobre o Rafael Tolói, o Felipe Negrutti e tem também a situação do Journey, jogador que deve ser o substituto do Marcos Antônio, já dá as caras e ele deve ser titular agora contra a Ponte Preta. É uma coisa muito interessante, principalmente porque o São Paulo Futebol Clube, ele não tem reserva ali à altura do Marcos Antônio e nem tampouco dá pra considerar que ele tem reserva, né? O Cauli chega ali de maneira bombástica e ele chacoalha os alicerces das notícias do São Paulo Futebol Clube, onde o cara consegue realmente trazer qualidade técnica pro São Paulo que careceu tanto de qualidade técnica ao longo dos anos. O São Paulo, inclusive, na diretoria de Harry Macis, ele faz ali uma situação, desenha engenharia e mostra como serão quitados os salários atrasados e que não terá atraso de salário mais no São Paulo Futebol Clube. Tem jogador extraordinário voltando pro São Paulo agora. Eu estou falando dele, o Homem Gol. Vem comigo que eu vou te contar todo mundo que eu tô falando aqui e todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Trouxe tudo pra ficarmos super bem atualizados aqui, sabendo de tudo do que tá rolando nesse universo do tricolor paulista. Então chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo e faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Essa que é a verdade. O Cauli assinou o contrato, né? O Cauli chegou em São Paulo, fez os exames e assinou o contrato com o São Paulo. E agora nós iremos ver o Cauli jogando com aquela suposta camisa 10, não é a 10, é a simbólica 10, mas chegou o meia craque. Os highlights do Cauli eu vi, você viu? Sabe onde que você pode ver, inclusive? O Cauli você vê então aí que ele tem uma qualidade aprimorada, né? Um cara que o Rogério Ceni rasgou elogios e que o Ceni não queria perder. É que o Ceni, por um lado, não quer perder, por outro lado, ele também coloca o cara no banco de reservas e nas posições que ele decide melhores pra ele próprio e não pro jogador, né? O Crespo na última coletiva, inclusive. Ô Crespo, e aí, cara? Você imaginava que você ia ter fulano, ciclano, beltrano e que os caras iam jogar assim? E aí, como é que funciona? O Danielzinho, o Marcos Antônio, o toque me voa e o Crespo? Não, eu nem imaginava. Mas aí o cara perguntou se o Crespo posicionou os jogadores, extraiu. O Crespo, não, eu me adapto ao que tem aqui. Quando eu chego num time, eu me adapto ao que tem lá, o material humano que tem lá. Então o Ceni é o contrário. Lá os jogadores têm que se adaptar ao padrão Ceni de jogo de futebol e aí ele reclama que os caras não estão treinando como o Ceni treinava. Então ele vai queimando todo mundo. E aí o Crespo é o contrário, ele se adapta aos jogadores que ele tem. Então o Cauli, que ficou escanteado no Bahia, chega no São Paulo para fazer história. Vai ser comprado, ele vem por um empréstimo, onde o São Paulo vai pagar mensalmente ao Bahia. Não teve dinheiro envolvido no primeiro momento, não pagamos nada. Agora vamos pagar aí os valores mensais pro Bahia até que ele cumpra a meta de jogos. Cumpriu a meta, bateu a meta, que é pouco, acho que são 25 jogos, 45 minutos, é pouquinho. Vai ter 80 jogos no ano, tem mais 70 jogos no ano. O cara tem chance de sobra de bater 25 jogos tranquilamente. Então, o jogador deve mesmo ser comprado pelo São Paulo, que depois o São Paulo tem que dar 2 milhões de euros. Né? Merrequinha, é fácil de pagar, tranquilo. O São Paulo fez bem de trazer o Cauli pra cá. Cauli bateu o pé, quis vir, chega pra fazer história, igual o Marcos Antônio. O Marcos Antônio também bateu o pé pra vir pra cá e quis vir pra cá. Hoje não é pra falar do Marcos Antônio, mas o cara quis vir e quando o cara quer vir, ele é diferenciado. Valeu, Marcos Antônio, valeu, Cauli, vocês dois estão de parabéns. E agradeço a preferência, veio pro tricolor paulista aqui pra fazer história, não é verdade? Sabe quem pode ser o reserva do Marcos Antônio? Isso aqui não é especulação, é notícia. É o Pedro Ferreira. O Crespo já deu sinal, tá? O Crespo deu sinal mesmo. O Crespo deu a entender que o reserva direto do Marcos Antônio é o Pedro Ferreira. O Marcos Antônio no São Paulo tem jogado com Bobadilha e também Danielzinho, quando não tem 3 zagueiros ainda. Então, o Marcos Antônio, ele não tá naquele papel de ter que desarmar. Ele desarma. Ele é um exímio jogador, um exemplo top de jogador. Mas ele não é o cara do desarme, ele é o cara de criação de jogo, ditar ritmo de jogo. Então o Marcos Antônio hoje, ele tem que ter primeiramente a qualidade técnica, depois a desenvoltura física, para daí ele ter a parte do desarme, da marcação. E ele, na parte da desenvoltura técnica ali, ele não tem ninguém que fica perto dele no banco de reservas. Quem tá despontando é o Pedro Ferreira, meio campista, canhoto da equipe de base. Quando o Crespo tira o Marcos Antônio no outro jogo, entrou o Pedro Ferreira e ele deu conta do recado. Ele jogou ali na posição, na função que estava o Marcos Antônio. Se ele vai dar conta de carregar o piano agora em finais de Paulista, em Brasileirão, nós não sabemos ainda. Mas que o jogador é um jogador formidável da equipe de base, um cara que é o assistente da base e ele é novo demais, então ele corre. Ele tem condição de ter aquele pulmão que o Marcos Antônio tem, né? É um pulmão assim, exageradamente bom, saudável, que corre o campo inteiro. Então, pra isso, como é que você assemelha esse tipo de jogador? Você pega um cara da base e o Pedro Ferreira é um cara de qualidade. Então o Crespo deu o sinal e agora o jogo contra a Ponte Preta que vai rolar no domingo. O São Paulo deve mesmo entrar com o Pedro
Ferreira como titular no lugar do Marcos Antônio, que tem que dar uma descansada, é verdade. Por outro lado, também é verdade que nós não teremos o Brasileirão na semana que vem. No meio da semana que vem, nós temos então a pré-Libertadores, que o São Paulo nem está. Dito isso, se o Marcos Antônio não quiser rodar o elenco, quiser jogar, o Crespo deve até permitir, o São Paulo com Pedro Ferreira ganha um grande reforço, mas tirar o Marcos Antônio pra hoje não é nada bom não, hein? E o André Silva, cenas lindas, belíssimas dele treinando com o time já. Correndo com bola, treinando, fazendo aquela parte final de transição para ser entregue nas mãos do Hernan Crespo. E aí a diretoria, o departamento médico vai dizer: Crespão, o cara é teu, vamos colocar para fazer gols. E o André Silva não vê a hora de fazer gols, está treinando também exaustivamente. Tá muito bonito de ver esse período de recuperação. Em outros tempos, uma recuperação do jogador, o São Paulino tinha ficado desacreditado. Agora, quando ele vê Caleri, Lucas Moura, né, ao lado do Danielzinho, do Marcos Antônio, sendo os melhores em campo, então dá para acreditar que o departamento médico de hoje ele retorna o jogador mesmo. O cara quando volta pra correr e não pra quebrar em 10 minutos. O cara volta e corre. Então o São Paulo tendo o André Silva, ele não é só que ele tem um reserva direto pro Luciano e pro Caleri à altura. Não é só isso não. É também quem seria o reserva se o André Silva não estivesse. Hoje tem entrado o Tapia. E o Tapia ele tá deixando muito a desejar. Ele tá jogando uma bola muito quadrada, né? Ele não tá conseguindo dar conta do recado. Então chegando o André Silva, Caleri e Luciano considerados titulares, o André Silva entrando e depois fica maravilhoso, top, quase não perde qualidade. O Luciano, por falar no homem, aí ele renovou o contrato, hein? Mais um aninho de contrato pro Luciano. Agora o contrato acaba no final de 2027, podendo, se ele bater meta, renovar automaticamente para 2028, mas ele teve ali o contrato renovado, tá martelo batido, assinado. Luciano é do São Paulo. Números alarmantes que levaram o torcedor a acreditar que o Luciano é bom. O cara ele teve muito mais números do que convencimento das massas. Ele convence uma parte da torcida, por outro lado ele não convence a outra, mas os números dele eles não mentem e eles mostram para todo o São Paulino que o São Paulo renovou com um bom jogador. Ele vai ser bom de agora em diante? Tomara que sim. Ele é certeza? Não, mas acho que vai ser um cara bom. E o São Paulo corre contra o relógio, inclusive para poder renovar os contratos aí de Sabino, Yang, Caleri e Lucas Moura. Os 4 jogadores têm o contrato acabando agora no fim do ano e eles são considerados peças-chave pro São Paulo. O Yang, talvez um pouco menos, né? O Yang é um goleiro pro futuro. O São Paulo olha pro Yang e vê um goleiro pro futuro. Isso é indiscutível e pode ser um goleiro, sim, titular do São Paulo daqui a alguns anos. Agora, hoje o Yang não tem chance nenhuma. Trouxeram o Coronel para ser o reserva direto do Rafael e brigar posição. Então o Yang ficou mesmo de escanteio. O São Paulo quer renovar com o Yang e emprestar. O São Paulo quer renovar com o Caleri, com o Lucas Moura e com o Sabino, aí por motivos óbvios, né? Sabino, Lucas Moura e Caleri são titulares. Aí não tem nem o que discutir. Como é que você pega 3 titulares, inclusive titulares maravilhosos? O Sabino, que tá entregando o ano inteiro passado e mais esse, e o Caleri e o Lucas Moura, que voltam como 2 ídolos. Então eles chegam no São Paulo agora, sem as contusões, sendo já na hora, no estalo de dedo, artilheiros, importantíssimos, caras da bola parada, eles se mostram ali necessários para uma renovação. O São Paulo consegue o Luciano e agora vai para cima desses outros 4, Sabino, Caleri e Lucas Moura titulares, mas o Yang reserva para renovar e ter o futuro, pelo menos do ano que vem e do próximo, do São Paulo bastante garantido enquanto elenco. Eu vou ter títulos? Não sabemos ainda. Eu vou ter dinheiro? Não sabemos ainda. Vou virar SAF? Não sabemos. Mas o elenco em campo estará garantido pro técnico que esteja, talvez o Crespo, fazer um bom trabalho com jogadores de qualidade, jogadores com identificação com o São Paulo e principalmente jogadores de raça, jogadores de fibra, jogadores de brio, jogadores bons que não entregam a derrota fácil de jeito nenhum. Eu acho que o São Paulo aqui tá deitando e rolando. E a diretoria do São Paulo segue de parabéns, porque agora Harry Macis convocou todo mundo e explicou como é que faria. Chamou o elenco do São Paulo e falou: vem cá, tô devendo 2 meses aqui. Alguns caras devem 1 mês só de direito de imagem, alguns devem 2 meses. E ele falou: vou pagar em 10 vezes. Tudo bem pra vocês? Eu diluo esse atrasado, coloco em 10 vezes e pago em 10 pagamentos. Os salários atuais não terá atraso mais. Então o São Paulo hoje é um time que não atrasa salário, ele passa simplesmente a ter uma dívida com os jogadores que, de comum acordo com os jogadores, aceitando, eles vão pagar pros jogadores em 10 vezes, sem juros tomara, né? E vai pagar e os jogadores aceitaram, tá tudo bem, não tem mais papo de salário atrasado no São Paulo, não tem mais papo de departamento médico defasado no São Paulo, não tem mais papo de bagunça na diretoria no São Paulo, não tem mais desculpa para não ganhar um título. O São Paulo realmente, finalmente ele não tem mais desculpinha nenhuma para dar. O Rafael Tolói pode pegar agora o destino para Santos, hein? Eu tava lendo uma notícia agora, que é notícia mesmo, que o Santos quer Rafael Tolói. O Santos, ele montou um time de muita qualidade no ataque, né? Nós estamos considerando que os caras não estão jogando e que por isso não dá certo. Agora, um time que tem ali Zé Rafael, Barreal, Neymar e Gabigol, não é um time qualquer, né? Deu certo? Claro que não, mas não é. Aí Rony. É Barreal, Rony, Gabigol, Neymar, Zé Rafael
E tem mais o Rollheiser. Esse é um time de muita qualidade. Não dá nem pra discutir. João Schmidt, Mike e Igor Vinícius, sabe? Você tem aí o time, tem o Brazão, que eu acho um goleiro fraco, mas há quem goste. E aí o Tolói chegaria ali pra ser um zagueiro titular. O Tolói, o que tá pegando? O São Paulo contratou ele no final do ano passado, né? O Tolói chega, não tinha lesões, ele se machuca, mas ele não veio quebrado, né? E agora o Tolói tá pronto pra jogar. E o Crespo não tem dado espaço pro Tolói. E uma coisa que é uma evidência grandiosa de que o Crespo não quer usar o Tolói é que o Crespo recentemente, ele perdeu o Arboleda. Quando ele perde, ele coloca lá no ataque o Lucas Moura. Ele não colocou um terceiro zagueiro. O São Paulo teve, inclusive, dias pra entrar zagueiros. Era Alan Franco e Arboleda. Quem entrava depois era o Sabino. Depois tinha os três. Quem entrou foi o Ferrarese. Então o Tolói, ele não tá tendo espaço. Ele teve espaço naqueles jogos de brincadeira, que era Tolói e Dória, e aí eles jogaram, não tinha nem cabimento. E o São Paulo, naqueles jogos, foi muito mal. Então o Tolói hoje, ele é um jogador que se o Santos vier pra cima e pedir, eu quero levar o Tolói, o São Paulo, pela notícia que eu me informei, o São Paulo não irá fazer linha dura. O São Paulo considera, inclusive, mandar pro Santos de graça. Se o Santos disser, eu vou pagar o salário do Tolói, o São Paulo pode até mandar o Tolói de graça. E isso está acontecendo agora e é uma coisa muito interessante. Depois do técnico Hernan Crespo falar na coletiva que a resposta da pergunta de quem que seriam os reservas de Danielzinho e Marcos Antônio. Hoje, a pulga atrás da orelha do São Paulino. A grande dúvida do torcedor São Paulino é quem serão os reservas de Marcos Antônio e também de Danielzinho. Falei mais cedo, do Marcos Antônio deve jogar ali o Pedro Ferreira, que é meia. E os segundos volantes, que são os reservas desses dois jogadores titulares absolutos e maravilhosos do São Paulo. Fica ali para cargo do Jorginho e também fica ali pro Negrutti. O que tá rolando? O Negrutti, ele subiu profissional e aí ele meio que foi ultrapassado pelo Hugo, que se machucou. Então o Negrutti continua existindo e o Hugo afastado. Depois disso, Matheus Ferreira, volante da base, começa a despontar. O Negrutti começa a perder espaço, pelo menos nas promessas da diretoria. E então o Negrutti começa a ficar meio desambientado ali, apesar do Crespo gostar dele e dar algumas remotas chances. No último jogo que não tinha mais Alisson e o Crespo pediu um camisa 5, a diretoria falou, use o que você tem. O Crespo foi lá e colocou o Luan pra jogar. Então o Negrutti, ele ficou bastante escanteado, mas isso tinha um motivo. E o motivo era renovação contratual. O Negrutti precisava da extensão contratual, aparentemente, para jogar no São Paulo. O Negrutti acaba de firmar com o São Paulo e vai assinar uma renovação contratual até 2030. O que rolou também? O Verona, ele veio buscar o menino aí, o Negrutti. Ele veio buscar. Chegou, quero contratar o cara. E o São Paulo falou, não, que valores baixos, o São Paulo bateu o pé e falou, por esse valor eu não vendo. Só que o São Paulo viu que ele estava também ali com o jogador meio solto. Podia perder a qualquer momento. O São Paulo então vai e renovou. Preparou tudo e combinou. Tá tudo acordado com o jogador Negrutti para renovar o contrato, que vai até o ano de 2030. Nós estamos em 2026 aqui, ele vai até 2030. Então agora sim, o Negrutti deve mesmo aparecer para jogar. Se alguém quiser comprar o Negrutti lá de fora, a multa ela gira em torno de 373 milhões de reais. São aqueles famosos 60 milhões de euros. Ela gira em torno de 373 milhões de reais na cotação de hoje. Então, se vier algum time da Itália, como o Negrutti ele tem dupla cidadania, vem o Verona, vem Girona, vem Lazio, vem lá a Juventus, qualquer time que venha, o São Paulo tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros. É claro que essas multas nem sempre elas são colocadas ali à prova, né? Recentemente um time veio comprar o Pedro Ferreira, o São Paulo bateu o pé e falou, não vendo. Ofereceram então 5 milhões de euros. São Paulo falou, não vendo. Aumentaram para 8. São Paulo falou, quero 15. Então a multa do Pedro Ferreira também está na casa dos 60 milhões de euros. Mas o São Paulo pode falar, quero 15, e pelos 15 você vai poder levar o jogador. Aí fica tudo bem. Então essa multa de 60 milhões de euros é mais para um resguardo. É mais para você ter uma segurança de que o jogador amanhã não vai pegar a mochila e vai embora e o São Paulo fica aqui de braço cruzado sem ter ganhado nada. Agora, se a multa é 60 milhões de euros, depende do aval do São Paulo para qualquer um sair. O São Paulo montou uma equipe de base quantitativa e qualitativa. É tanto em números bons como também em quantidade de jogadores. Hoje, se você pensar que tem Bobadilha, Luan, Pablo Maia e tem que substituir Marcos Antônio, Danielzinho, nós temos jogadores. Se pensar também, tem até o Alisson que tá fora. Não vai pro jogo, inclusive, tá? É notícia também, não vai pro jogo. E pensar também que você tem o Jorginho, que o Crespo falou dele, Negrutti, que o Crespo falou dele, o São Paulo montou elenco de montão. Elenco maravilhoso. Obrigado, Verona. Não precisa. Se vier, venha com 15 milhões de euros, que aí o São Paulo conversa pra vender a sua equipe de base doravante. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!